Amém? Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. Se assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal, de maneira que em nós atua a morte, mas em vós a vida. Amém. Só todos pode se sentar, por favor. Eu quero que vocês entendam que Deus trabalha com paradoxo. E paradoxo significa algo que pode ser contraditório ou que falta nexo, né? Pode ter uma falta de nexo. E para isso eu quero passar 4 histórias. Eu vou tentar ser breve nas histórias, porque todo mundo já conhece, mas eu quero que vocês entendam isso. E para começar, fala que somos atribulados, mas não desanimados. Em algumas versões vai estar pressionados. E para essa história eu quero trazer a visão de Paulo. Quando em Filipos, juntamente com Silas, Filipos na verdade, juntamente com Silas, ele estava pregando e ali havia uma mulher. E essa mulher, com o espírito de adivinhação, adivinhava-se e ganhava-se muito dinheiro para o seu senhor. E ali ele vendo aquilo, expulsou esse espírito dessa mulher e se revoltou, e se revoltaram contra ele exatamente porque ela ganhava-se muito dinheiro para eles. E ali pegaram eles, açoitaram tanto Paulo quanto Silas e o levaram para a prisão. Eles foram atribulados. Paulo, para quem muitos não sabem, Paulo já foi preso pelo menos 4 vezes. Alguns estudiosos vão dizer que ele já foi preso até mais, chegando até 7. Em outros casos, vai se dizer também que ele passou fome, pois ele sabia como era de muito, mas sabia como era de pouco. Ele sofreu com frio e calor, porque muitas das vezes aonde ele ia era deserto, e muitas vezes deserto não é só de calor, não é de frio. Então ele sofreu, ele foi atribulado. E aí quando a gente olha para o paradoxo, que é contraditório, pois Paulo, o maior perseguidor, agora ele era o perseguido. E não somente o perseguido, ele também era um grande pregador. E isso levou para a cadeia juntamente com Silas. E quando eles estavam lá por volta da quase meia-noite, eles poderiam estar entristecidos e desanimados, mas pelo contrário, quando era por volta da meia-noite, eles oravam e cantavam hinos e todos podiam ouvir. E com isso a terra tremeu. E com isso todos os alicerces daquela cadeia foram estremecidos, as portas e correntes foram arrebentadas. Todos aqueles que podiam saíram dali, mas eles permaneceram. E o carcereiro que estava lá puxou sua espada, pensando que eles poderiam fazer algo contra ele, mas não. Eles estavam lá, continuaram lá. E o carcereiro, vendo tudo aquilo, ele se prostrou e adorou e começou a crer nesse Deus. Por mais que você seja atribulado, não seja desanimado. Em 2 Crônicas, capítulo 12, versículo 10, Paulo vai dizer: eu me alegro na minha fraqueza, nos insultos, nas perseguições, nas angústias, pois quando estou fraco, forte estou. E é nesse caso que nós, mesmo atribulados, precisamos estar animados. A segunda história que eu quero passar é que é perplexo, mas não desesperado. Perplexo pode ser assustado, com significado mais claro. Perplexo é assustado, mas não desesperado.
E para essa história eu quero trazer a imagem de Daniel. Daniel, ele é um dos 3 príncipes de Dário, onde ele era supervisor de 120 governantes. Alguma pessoa vai dizer presidentes, por aí, mas são sátrapas. Ele era supervisor. E ele era muito bom no que fazia, em tudo da forma que ele agia. Ele era tão bom que Dário queria colocar sobre todos. Mas aquilo gerou muita inveja para os demais. E com isso, todos quiseram tirá-lo dali. Procuraram falhas em negligência, em corrupção, mas não tinham. E com isso, a única coisa que eles poderiam acusá-lo era de sua fé. Então eles procuraram Dário. E fizeram fazer um decreto, emitir um decreto irrevogável. E esse decreto era que nos próximos 30 dias, aqueles que orassem ou adorassem qualquer outro Deus que não fosse o rei, eles seriam dignos da cova do leão. A primeira coisa que Daniel fez quando descobriu o decreto foi o oposto. Ele foi para sua casa, subiu em seu quarto e foi orar. Aleluia! A primeira coisa que ele descobriu, o oposto do que era para ter sido feito. Ele foi para o seu quarto e orou. E os demais o seguiram e viram que ele estava orando. E ele foi contra o decreto. Levaram essa informação a Dário. E por mais que Dário não quisesse fazer aquilo que ele era obrigado a fazer, pois era irrevogável. Dário então lançou Daniel à cova dos leões. E antes Dário ainda disse: espero que esse Deus que vive e que você ora constantemente o livre. Naquele momento tamparam a cova e foi selado com o anel de Dário e dos seus nobres. Nesse mesmo dia, Dário voltou aos seus aposentos, não comeu e não se divertiu. Ele apenas ficou angustiado. Ele, no dia de manhã, levantou e correu até a cova. E a primeira coisa que ele pergunta: Daniel, este rei, este Deus, ao qual você constantemente ora e adora, o livrou? E lá de dentro Daniel responde, igual 6:22, ele enviou um anjo que fechou a boca do leão, e eu não fui demorado. Deus encontrou em mim inocência. Aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Porque a gente pode até estar perplexo, assustado, mas não desesperar. Porque aquele que está lá em cima, ele vai velar por cada um de nós. Aleluia, Jesus. Não importa a lei que se crie, não importa o que se invente, não importa o que façam contra você, porque até agora todos vão ter que te derrubar. Não importa. Aquele a quem você constantemente ora, aquele a quem você constantemente se dedica, ele velará. A terceira história. Perseguidos, mas não abandonados. E para essa história eu quero trazer o primeiro mártir, Estevão. Essa história, Estevão era um homem cheio de graça e cheio do Espírito Santo. Fazia milagres e pregava-se muito bem. E um dia, ele pregando e fazendo maravilhas, os fariseus da época viram aquilo e não gostaram do que viram. Tentaram debater com ele, mas a sua sabedoria é tanta e seu espírito, o espírito que estava nele, era muito maior do que o que estava neles. Glória a Jesus. Eles tentaram debater vendo que não era possível. Eles pagaram testemunhas. Em alguns casos vai falar subornaram testemunhas.
para que mentissem a respeito dele, falando que ele blasfemou contra a lei de Moisés e contra Deus. Eles foram levados até o sumo sacerdote, o Sinédrio, e perguntaram para ele: isto é verdade? E ele não respondeu que sim ou que não. Ele simplesmente continuou pregando. E ele pregou, inclusive, contra os próprios fariseus. E isso fez com que eles não gostassem do que eles ouviram. E tal ranger de dentes deles, de tanta raiva, o apedrejaram. Mas, quando ele estava sendo apedrejado, igual vai dizer, Atos 7, 54, ele olhou para cima, viu tamanha glória de Deus, e em sua direita estava Jesus Cristo. Não importa o que você passe, a perseguição que você passe, Ele não vai te abandonar, pois até no momento de morte, Deus esteve com Estevão. Ele viu Estevão, e Estevão olhou para Cristo e viu que, independente do que aconteça, o meu resultado final é a glória. Aleluia! Glória a Jesus! A quarta passagem: abatido, mas não destruído. E para essa história, quero trazer Jó. Jó, considerado o homem mais rico do Oriente, tinha muito gado, tinha seus 10 filhos, vários servos, extremamente respeitado. E um dia, Satanás se chegou a Deus. E Deus confiou de bens, no diabo terra, Satanás. E Deus disse: tu viste meu servo Jó? Fiel. E Satanás respondeu: sim, eu vi. Mas ele é assim porque tu tem dado de tudo para ele? É fácil te adorar para ter tudo. Mas Deus respondeu: então toque na vida dele, tira tudo dele, mas não toque na vida dele, tira tudo. E assim Satanás saiu. A vida de Jó virou de cabeça para baixo, da noite para o dia, no piscar de olhos. Todos os seus servos foram mortos à espada. O seu gado se perdeu. Seus filhos, que estavam todos reunidos na casa do primogênito, veio um vento forte e derrubou na cabeça deles, e todos morreram. Sinceramente, hoje em dia, eu particularmente tenho 2 filhos. Eu não sei como reagiria nessa situação. Ele perdeu tudo que tinha. E aí a gente imagina como vai estar a cabeça dele. Jó, enfurecido, chateado, abatido, rasga suas vestes, raspa sua cabeça, se joga no chão e adora. Glória a Jesus! Com toda dificuldade, com tudo perdido, ele adorou. Hoje, se você bater um mindinho na quina de uma mesa, você já morreu. Imagina perder tudo. Mas não acaba por aí. Mas uma coisa vale dizer ainda. Jó em 1:21 vai dizer: nunca eu vi no ventre da minha mãe, nunca voltarei. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Glória a Jesus! Mas aí não acabou. Satanás voltou. E Deus falou ainda para Satanás, dizendo: viste meu servo Jó? Não blasfemou. É claro que não blasfemou, ele ainda tem saúde. Deus permitiu ele tocar na saúde, mas não matar. Satanás sempre e tocou com uma enfermidade severa, aonde era dos pés à cabeça, feridas que coçavam, saíam horrores, fediam, aonde ninguém nem queria estar perto dele. Ele precisava usar capa de telha para a situação.
A mulher chegou para ele, a sua esposa chega e fala: amaldiçoa o seu Deus e morre. Ela sabia que se ele amaldiçoasse, ele morreria. Mas ele ainda responde: falaste como louca. E louca, o significado é infiel. Falaste como uma infiel. Não importa o que você faça, mas a única coisa é não negar. É igual em Apocalipse vai dizer: tendes pouca força, mas não negaste. Aleluia, aleluia, glória a Jesus. Seus amigos, os 3 mais próximos, se aproximaram dele. Passaram 7 dias sem falar uma palavra, até que Jó quebrou o seu silêncio. E ali eles falaram para Jó que poderia ser culpa dele, pecado dele, mas eles não entendiam que era tudo plano de Deus. E o plano de Deus não pode ser frustrado. Amém, glória a Deus. Quando Deus quer fazer, nada impede. Não importa qual a situação, de paradoxos na Bíblia nós estamos cheios. São situações em que nós usamos o incrédulo para que a gente possa ter benefícios que Deus nos dá. Onde incrédulos geram mais fé em nós, que somos crédulos. Deus utiliza de situações malignas para um fim benigno. Ah, Deus não faz isso. Jesus foi crucificado, você acha isso bom? Deus vai sempre utilizar de situações que para nós não é correto. Mas o plano de Deus não é igual ao nosso. Pois o plano de Deus não é de morte, Glória é a de Deus, vida. aleluia. O paradoxo de Deus é quando o pão da vida teve fome, a água viva teve sede. Cristo, o nosso Consolador, o Consolador chorou. Muitas vezes a gente está olhando para as perseguições, os insultos, as covardias que fazem contra nós. Mas independente da situação não desanimarmos, não destruirmos, não desampararmos. Deus vai estar conosco independente da situação. Aleluia. Continuamente, igual como foi com Daniel. Continuamente. Esse Deus ao qual você continua buscando te livrará. Glória a Jesus. Mas o maior paradoxo de todos, eu já vou encerrar para não. O pão da vida teve fome, a água viva teve sede, o nosso Consolador chorou. O nosso Salvador foi preso, açoitado, crucificado, morto. O nosso Salvador, mas foi ressuscitado. Aleluia. Glória a Jesus. Imaculado, mas condenado como o maior dos pecadores, pois ele carregou o pecado de todo mundo. Alguém sem culpa como culpado. Deus utiliza da injustiça, isso é a palavra. Deus utiliza da injustiça para gerar justiça. Onde Deus, Jesus, foi morto, crucificado, ressuscitou ao terceiro dia, para cumprir a palavra, mais um paradoxo, para que todo aquele que crê, mesmo que morto, ressuscitará, e todo aquele que crê e vive em Cristo, não morrerá. Aleluia, glória a Jesus. Ele foi morto, crucificado, foi considerado
culpado por todos os nossos crimes e pecados, sem mancha, imaculado. Deus fez de toda a injustiça que já fizemos na história a maior justiça das nossas vidas. Amém? Glória a Deus. É isso que eu deixo de mensagem para vocês hoje. Eu agradeço a oportunidade. Deus nos abençoe.